Sábado da 21ª semana do Tempo Comum. A palavra de Deus desse dia, a primeira leitura é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 a 11. Temos o Salmo responsorial, o Salmo 97, e o Evangelho é Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Administrar bem os talentos que Deus nos confiou, eis o apelo da liturgia de hoje. Mas o que são talentos? Talentos são os dons, as qualidades, as capacidades que Deus nos deu. Não existe pessoa desprovida de dons e de capacidades. Uns têm mais, outros menos, mas todos, indistintamente, receberam talento de Deus. A diferença consiste na maneira como cada um administra estes talentos recebidos. Talentos são como sementes. Quando se semeia, ela se multiplica. Quando se guarda, ela fica só uma semente ou apodrece sem gerar outras sementes. Uma pessoa talentosa é aquela que sabe administrar bem os seus talentos, multiplicar os seus dons, ou seja, não guardá-los para si, mas colocá-los em comum para que outros possam se beneficiar deles. Para isso, Deus nos deu dons, pois se não fosse assim, não teria sentido ter talentos. Os talentos não são para nós mesmos, mas para os outros. Porém, sabemos que nem todos partilham seus dons, nem todos fazem uso correto deles. Uns porque desconhecem a existência deles, outros porque se acomodam, outros ainda porque têm medo de Deus, ou são egoístas e preferem cavar um buraco e esconder os talentos recebidos. Essa expressão, no sentido figurado usado no Evangelho de hoje, é para dizer sobre as pessoas que não fazem nada para seu próximo, que sempre arranjam uma desculpa para não fazer, que ficam comparando seus talentos com os dos demais, e acham que o que têm é pouco e por isso preferem não partilhar, não colocá-los em comum e se fecham no seu mundo, nas suas coisas, no seu individualismo, esperando que Deus lhes dê mais para depois partilhar ou por achar que aquele pouco não precisa ser partilhado, que Deus e os outros não precisam dele. O Evangelho mostra que Deus pede contas de tudo que Ele nos confiou para administrar. Não porque Ele seja um patrão capitalista, que quer lucro, severo, que colhe onde não planta e ceifa onde não semeou, mas porque tudo que temos não nos pertence. Tudo vem de Deus, e a Deus pertence. Cabe a nós apenas a administração desses dons, desses talentos divinos que Ele nos concedeu. Quando agimos assim, Deus nos torna servos bons e fiéis, servos merecedores de participar do banquete do céu, da administração de muito mais, isto é, da sua alegria. Porém, se formos servos maus e preguiçosos, não merecemos nem este pouco que a nós foi confiado. Cabe aqui perguntar-nos: será que conhecemos nossos talentos? Se não conhecemos, qual é a razão? Se o conhecemos, estamos administrando bem, colocando-os a serviço ou enterramos, como fez o terceiro homem da parábola? Sabemos que possuímos algum tipo de talento, mas há muitos outros que ainda estão ocultos, escondidos, esperando ser administrados. Uma revisão de vida, um bom retiro, podem ser caminhos para descobrirmos e administrá-los da melhor maneira, pois ainda há tempo. Não vamos esperar que seja cobrada a administração de nossos talentos para perceber que eles estão parados, sem cumprir sua função ou missão. O que Paulo faz na primeira leitura com a comunidade dos Tessalonicenses é exatamente isso. Exorta-a para que continue administrando bem os seus talentos, amando uns aos outros e buscando aperfeiçoar cada vez mais este amor. Somente quem ama a si e aos irmãos consegue partilhar os seus dons e talentos. Que sejamos bons administradores dos bens que Deus nos confiou, pois assim nos tornaremos servos bons e fiéis e participaremos das alegrias eternas. A missão da igreja é essa: servir, colocar a serviço dons e talentos, partilhar. Desse modo, se forma a comunidade e se constrói o reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.